Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Hoje temos uma convidada especial aqui, foi aluna nossa, Fran. Vou falar Fran, tá? Vou chamar você de Fran, Franciele, Mariano, mas eu vou falar Fran porque ela é muito querida e ela veio conversar com a gente hoje e também conto aqui nesse espaço com a presença da professora Eliane, que gentilmente aceitou meu convite para participar desse bate-papo. Também foi professora da Fran, publicitária de formação, também, igual eu. Então, a gente tem aí papos, assim, para 2 horas de conversa e para muito mais, porque falar de publicidade é muito gostoso. E eu queria, antes de começar o nosso bate-papo, contar um pouquinho quem é a Fran. Parece tão pequena, tão novinha, mas tão menininha, mas ela tem um currículo aqui bem bacana. Ela já tem, ela é pós-graduada em gestão de mídias digitais e inteligência de negócios pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialista em comunicação organizacional, gestão estratégica pela UEL de Londrina. Ela atua no mercado publicitário já há 10 anos, com experiência em campanhas multiplataforma. Depois a gente vai falar sobre isso daí, gestão de contas, planejamento e eventos. E atualmente ela trabalha num grande veículo de comunicação na Globo, na área de ativação de eventos, atua com estratégias de comunicação e eventos para o mercado publicitário. Além de todo esse currículo maravilhoso, a Fran também atuou como docente na área de comunicação e marketing digital pelo Senac e foi consultora e especialista em desenvolvimento, consultora especialista desenvolvendo o curso de Social Commerce para a rede. Então, Fran, bem-vinda ao nosso CIT. Eu vou fazer uma pergunta para você de início, porque, assim, é um evento que está acontecendo. Então, temos muitos cursos participando desse evento, todos os cursos da instituição. Mas esse espaço aqui ele é especial para os nossos alunos de publicidade, que eu espero que estejam todos aí curtindo e acompanhando a gente. Então, para você falar um pouquinho com eles e contar como é que você decidiu estudar publicidade e propaganda e a importância que teve essa formação para o que você é hoje, para o que você construiu desse currículo maravilhoso que eu li aí. Então, conta para a gente como é que foi essa escolha e como é que foi essa formação. Conto. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, gente? Enfim, voltar aqui no Unisalesiano depois de 13 anos. Você viu como muito tá lindão? bacana. E ainda mais voltar com vocês, que foram as minhas professoras. Enfim, o primeiro contato que eu tive com a publicidade, a minha base. Então, é bem bacana. Agradeço o convite. E acho que o nosso papo vai ser bem legal. Nós que agradecemos você estar aqui. Obrigada. É um orgulho pra gente, né, Eli? Nossa. Aquela menina super estudiosa. Foi sua orientando no TCC? Foi me orientando. Foi. Muitas vezes. Me aguentou muito, né? Não, foi um prazer. Um prazer, né? Tem aluno que a gente não esquece. A Fran é uma que a gente nunca vai esquecer. A Fran foi aluna, foi orientanda, virou amiga, aquela que frequenta a casa, né? A Sim. gente não perdeu o contato. Sim. Você fala aí 13 anos, eu falei, nossa, tudo isso? Tudo isso, gente. Tá certa essa tudo conta isso. mesmo? Tudo É isso. O tempo passa que a gente nem vê. Mas eu vou contar um pouquinho, então, como eu escolhi a publicidade. Na verdade, eu acho que eu não escolhi a publicidade me escolheu. Eu venho, enfim, eu sou de Lins, uma cidade perto aqui de Araçatuba. E na época eu fazia estágio em Direito. Eu fiz estágio em Direito, no ensino médio ainda, né? E eu fiquei muito entre Direito e Publicidade e tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas sabia que era humanas. Eu sabia que era humanas, mas assim, Direito e Publicidade, a gente tá falando de coisas totalmente diferentes, né? E aí, se eu fizesse Direito, eu ia continuar em Lins, porque lá a gente tinha faculdade de Direito, e a Publicidade eu teria que vir para Araçatuba. Mas
juntou ali a vontade, né, de mudar de cidade, juntou, Sair de enfim, casa. sair de casa, escolhi a publicidade. No fundo, eu sabia que eu gostava, enfim, eu lia muito sobre. Não entrei com toda a certeza do mundo na faculdade, então eu não sabia de fato o que eu aguardava, né, nesses 4 anos aí estudando, mas eu sempre gostei da comunicação. E aí eu me apaixonei pela publicidade e o curso, a faculdade, ele é muito importante porque logo na faculdade é que a gente já sabe qual o caminho que a gente quer seguir, qual o caminho a gente não quer seguir. Então, a gente pode transitar, sim, em algumas áreas, mas áreas que têm sinergia. E dentro do curso, você já sabe quais são as áreas que, de fato, ali não é para você. Então, eu sabia que a área de criação era uma área que não era para mim, só pra você. apesar, né, de gostar e tudo mais, mas eu sabia que não era para mim. Mas é importante o profissional, independente da área que ele quer seguir depois, né, ele ter uma noção mesmo, né, enfim, se dedicar a aprender mesmo todas as disciplinas, porque você precisa ter essa noção no seu dia a dia. Mesmo que você não enfim, um designer ali, você precisa ter uma noção Entender o básica, processo, entender né? o processo para atuar. É isso, né? E além disso, eu acho que a faculdade, além de dar esse direcionamento profissional mesmo, te faz conhecer as possibilidades, onde você quer seguir, o que você não quer seguir, e é também onde que te dá toda a base, né? Então, de conhecimento. Então, você passa a conhecer pessoas também, você começa a ter network. Na própria faculdade, você começa a conhecer o mercado, porque você faz visita técnica, né? Então, você começa a ter um network e a conhecer pessoas, né? Então, o meu primeiro estágio mesmo na área foi numa agência que a Eliane, inclusive, me indicou na época, né? E foi aí que eu comecei, então, minha trajetória no terceiro ano da faculdade. E aí, não parei mais. Aí, enfim, foi que foi. Transitei por algumas áreas, né? Durante a minha profissão, aí, durante os anos. Mas sempre soube o caminho ali que eu queria seguir. Muito bom, olha isso, tá vendo? Incentivo para a turma e a formação superior é isso mesmo, né? Ela tem que ter essa formação geral, tem que te apresentar todos os aspectos da comunicação, porque senão não é curso superior, né? E as disciplinas teóricas te ajudam a refletir na hora de tomar alguma decisão, né? Sim. É muita maturidade que a gente adquire quando a gente tem contato com essas matérias para você, no momento de reflexão ali, ela que vai te ajudar Sim. a tomar decisão, né? Então é muito bom você falar isso, né? Incentiva os nossos alunos a valorizarem esse momento da vida que é tão especial. E outra coisa, vamos lá, vamos começar a falar da nossa área, que é uma delícia e que a gente tem muitas novidades acontecendo aí na publicidade, e principalmente com relação a comportamento de consumo. Então, nós vamos trazer esse primeiro tema para o nosso bate-papo, e vou perguntar assim para você de cara. Como que você enxerga essas mudanças? Quais são essas mudanças de comportamento de consumo? Como que isso está acontecendo hoje no mercado publicitário, no mercado do marketing, da comunicação? Quais são essas mudanças do comportamento de consumo? Eu acho que a gente poderia passar aqui horas, né, falando um pouquinho dessa evolução, mas eu acho que um ponto que é muito importante hoje a gente até refletir é a questão de como a gente tem um bombardeio muito grande de conteúdo e de informação, né? Verdade, Então, né? aquele consumidor que ele era muito passivo, né? Hoje ele é um consumidor também que interage muito, que produz muita coisa e, mais do que isso, é um consumidor multitelas, né? Então, eu gosto muito de trazer esse termo. Olha, esse termo tá muito moderno, né? Muito O pessoal em fala alta. a gente Fala chegou assim. num evento agora de São Paulo, do Festap, e esse consumidor multitela tá em alta. Então, conta pra gente aí como é que esse consumidor multitela. Para a gente simplificar e trazer até, né, um significado simples para isso, o consumidor multitela é a gente consumir conteúdos
em diversos devices. E aí, devices é em diversos dispositivos. Então, você está consumindo conteúdo, seja no seu celular, seja na tela grande, que é a televisão, seja no seu computador, no desktop. Então, hoje o consumidor, ele consome conteúdo independentemente do device e muitas vezes com 2 dispositivos ao mesmo tempo, né? Às vezes você está vendo TV e mexendo no celular, consumindo um conteúdo ali no celular. E aí, eu gosto de trazer esse termo, por quê? Porque a gente precisa pensar que cada vez mais as marcas, elas vão precisar conhecer esse comportamento de consumo, para entender que hoje a gente precisa fazer um conteúdo que extrapola o device do qual aquele consumidor está consumindo de fato aquele conteúdo, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem enquanto marca, né? E aí, um ponto que eu gosto de falar em relação a isso é que hoje as marcas, para elas se diferenciarem, elas precisam, de fato, produzir esse conteúdo relevante, né? E uma publicidade cada vez mais assertiva. E ela só consegue fazer isso a partir do momento que ela conhece, enfim, as características do consumidor, a mudança de comportamento do consumidor. E eu acho que é um grande desafio hoje para as marcas. E aí, claro, que a gente hoje tem ferramentas, né, que nos ajudam a conhecer esse consumidor, mas eu acho que é um grande desafio. Legal, essa questão da relevância, né? Existe uma discussão muito importante sobre essa questão de conteúdos de relevância, né? E que as marcas procuram trazer isso, porque se não tem, elas não conseguem se conectar com esse perfil de consumidor, né? Então, hoje, eu acho que no mercado, a gente tem que separar essas marcas que, de fato, são conectadas, tem conteúdos de relevância, procura conteúdos de relevância, e aquelas que são oportunistas, né? Que de fato, elas se inserem nesse novo modelo, nessas plataformas, conversam com o consumidor, pega as pautas mais atuais para conversar com esse consumidor através dessas multiplataformas, mas que de fato o consumidor parece que ele não enxerga isso muito claramente no posicionamento das marcas, né? Acho que não é só usar essas plataformas, mas de fato passar conteúdos que de fato mostra qual é o posicionamento da marca, né? Sim. E eu acredito que é esse o desafio, né? Então, como uma marca hoje, ela pode pensar conteúdo estrategicamente, pensar uma publicidade que, de fato, vai impactar aquele consumidor que hoje é multitela, né? E que hoje ele consome conteúdo independentemente do lugar que ele está. Então, eu acho que hoje esse é o grande desafio, sabe? Fran, e como que os dados, toda essa tecnologia, né, todas essas ferramentas que a gente tem à disposição, como é que elas impactam na forma, né, ou nas formas, né, de se fazer conteúdo, de se fazer publicidade? O que você pensa sobre isso? E aí, pegando até o gancho, né, que a gente fala de conhecer o comportamento do consumidor, um consumidor hoje que é muito mais multitela, que tem uma atenção muito mais, né, dividida entre meios, entre informação e tudo que a gente vive hoje. Mas a gente tem um lado também que é a tecnologia, né, a tecnologia e os dados, que ajuda a gente a conhecer esse consumidor e ajuda a gente também a pensar em novas formas de fazer publicidade. Hoje, a gente precisa falar sobre tecnologia e falar sobre CTV, que é a TV conectada, né? Então, a TV conectada... Outro termo que está muito em alta, né? Sim. A gente ouviu falar muito disso nos últimos dias no evento. A TV conectada já é uma realidade no Brasil. Então, a gente tem uma pesquisa da Kantar que mostra para a gente que 58% dos lares da população brasileira tem uma Smart TV, tem uma TV conectada, e a tendência disso é crescer nos próximos anos, né? E aí a gente até brinca que nos próximos anos o consumidor ele não vai ter mais o discernimento se ele está assistindo uma televisão num celular ou numa tela grande, né? Hoje a gente chama a TV como tela grande, a gente não chama mais nem a TV como TV. Então, tela grande, né? E esse o smartphone. O termo usado. Olha que legal, gente. Porque futuramente acho que é isso. Tipo, o conteúdo ele vai extrapolar tanto que eu não sei mais se eu estou assistindo uma televisão pelo celular ou pela televisão em si, né? Pelo meio ali, televisão. Então, até para trazer uma explicação também de TV conectada, basicamente TV conectada é uma televisão
conectada à internet, ponto. Uhum. É uma definição simples, né? E quando a gente tem a televisão conectada na internet, a gente tem, então, a TV conectada, e é onde a gente tem o linear, que é a TV como a gente sempre conheceu, né? Que a gente conhece, e o digital. E aí, eu brinco que a gente tem o match perfeito, né? Entre o linear e o digital. Porque eu ainda consigo entregar as características, né, da TV ali, do linear, que aí a gente fala da atenção concentrada do consumidor, que a gente fala de um conteúdo que é um conteúdo mais premium ali, pensado para TV, e a gente também fala sobre a segurança ali, né, então o brand safety, então o ambiente seguro ali para as marcas, né, hoje a gente fala muito sobre dados, sobre como a gente transparece, né, uma segurança no digital para essas marcas. Então, quando a gente fala de TV conectada, a gente traz essas características do linear e a gente também tem as características do digital. Então, eu consigo entregar assertividade, porque eu consigo entregar a segmentação, eu consigo conhecer mais o público e eu consigo pensar também em novos formatos de publicidade, né? Então, com o digital, eu consigo pensar novos formatos para a televisão. Né? Isso. Não, ampliar, de fato, esses formatos, né? Isso. Então, eu consigo trazer, enfim, novas formas de fazer publicidade, que é para, de fato, conversar e ser mais assertivo com esse consumidor, né? E aí, quando a gente fala de TV conectada, como tudo isso acontece? E aí, acontece pelo streaming, né? Então, a gente tem Disney, a gente tem Pluto TV, a gente tem Samsung Ads, a gente tem Globoplay, a gente tem Netflix, a gente tem vários streamings que hoje a gente define aí como a TV conectada, né? Então, a TV conectada nada mais é do que o conteúdo que eu assisto na televisão conectado na internet, né? Que agora vai ser um espaço Sim. muito aberto para Sim. esses formatos, né? Agora eles Sim. vão abrir para os novos formatos. Isso. E aí, quando a gente fala de streaming, a gente, né, já pensa em Globoplay. Por quê? Porque Globoplay, Ela partiu de um modelo, né? Que a Netflix ela já chegou como streaming. Eu acho que não é nem a diferença de modelo, sabe? Eu acho que o Globoplay, ele é um streaming que ele é 100% brasileiro. Ele é o único streaming 100% brasileiro. E quando você fala de um streaming que é 100% brasileiro, você está falando de uma plataforma que tem todo ali a inteligência de dados do digital, ou seja, você consegue conhecer o brasileiro. Né? Você consegue conhecer quem é o consumidor. Então, hoje... Principalmente o perfil psicográfico, né? Sim, porque hoje, só do Globoplay, a gente tem 140 milhões de Globo ID, né? Que são os usuários logados. Então, são pessoas que têm perfil no Globoplay que está logado. Então, a partir do momento que você está logado, você fornece os seus dados. Então, são os dados primários, né? Então, o legal do Globoplay é que ele não depende de dados de terceiros. Né? Então, ele tem os dados primários e, com isso, ele consegue conhecer mais a fundo quem é o consumidor. Então, é conhecer tanto dados, né, demográficos, enfim. Como que ele faz nas horas de lazer. Sim. Que isso influencia muito em que conteúdo eu vou, né, passar para ele. Sim, O que ele gosta, o estilo de vida. Porque a gente consegue entender os dados, né, demográficos, mas a gente consegue entender perfil de navegação e, com isso, os interesses associados. Então, você consegue entender que o João, que mora lá na cidade X, de tal faixa etária, ele consome mais um tipo de conteúdo do que a Mariazinha, que mora... Então, você começa a entender um pouco mais do consumidor. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. E até porque, quando a gente fala de Globoplay, a gente não está falando só de conteúdo que a gente... escolhe por demanda, né? A gente tem também a TV ao vivo. Então, a gente tem os canais ao vivo ali. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, porque a gente também consegue ter os novos formatos dentro do streaming, mas também dentro do ao vivo, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial quando a gente pensa, né, em TV conectada e o que a gente está trazendo de tendência, de novidade, o que já acontece hoje no mercado, né? Olha que engraçado, eu ouvindo você falar, me veio um tema que a gente comenta sempre, estuda, que é a transmídia, né?
Que é o storytelling. Nesse modelo desse veículo, você pode trabalhar muito bem, porque você tem ali um conteúdo que ele pode ter uma continuidade no streaming, ele pode ter uma história contada pelo modelo da tradicional de conteúdo, depois ele pode continuar pelo streaming. Não é? Dá para fazer essa estratégia transmediática perfeitamente nesses modelos, Sim. né? Que você traz. Sim. E hoje, uma outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente tem dados do consumidor e a gente conhece quem é o nosso público, e aí a gente está falando de quase mais da metade, né, da população do Brasil, né? A gente conhece 144 milhões de pessoas, a gente tem um poder muito grande de informação, né? E o que a gente faz com essa informação? Então, hoje, a gente não pensa só em inovação e em publicidade, né? Então, a gente pensa também até em inovação de conteúdo. Então, eu consigo entender qual conteúdo eu tenho que, de fato, investir e produzir. Então, qual conteúdo eu preciso produzir para determinado tipo de público que está buscando mais um tipo de conteúdo. Então, até isso a gente consegue fazer. Então, ela vem não só para inovação na publicidade, mas também para dar esse direcionamento do que produz de conteúdo mesmo, né? Da Então, comunicação como um todo, né? sim, da comunicação como um todo. Desse veículo. Como um todo. Que legal. E sempre se modernizando nesses conteúdos, né? Sempre conectado com as tendências, né? Com esses movimentos que acontecem na sociedade, influencia muito nesses conteúdos entregues e, consequentemente, influencia muito no que você vai anunciar, né? Sim, sim. Que legal. É tudo um sistema, né? Olha, você trouxe dados muito legais, Fran. Ó, 57% do consumo de streaming ainda é na tela grande, ou seja, na TV, como a gente está acostumado. Olha que legal. Sim. Muito interessante. Até isso é uma informação importante, né? Porque a Sim. gente fala, a TV tá morrendo. Mas eu costumo falar que a TV, como a gente conhecia, na verdade, não Pode existe ser. mais, né? Já Esse é o meu discurso em sala de aula quando vou falar de televisão, porque o jovem tem essa ideia também, né? Que ninguém mais assiste televisão. Então, essa ideia de que ninguém assiste TV, que a televisão está morrendo, né? Tá lá jogado. E eu sempre digo, não é bem assim, não é bem assim. E esses números mostram que realmente Sim. não é bem assim. Ela Sim. é muito consumida ainda. é que a TV, como a gente conhecia 10, 5 anos atrás, de fato, não existe. Não é que ela não existe. Eu acho que talvez ela existe. é que a gente está sei lá, a gente está em São Paulo, estado de São Paulo, a gente está numa ela região. existe. Mas ela tá linda, Sim. informando muita O gente. consumidor mudou e a maneira de consumir Exatamente. o conteúdo mudou. Ela existe, mas a gente está falando que hoje a gente tem 58% já da população do Brasil conectada. Então, assim, ela existe. A TV linear, a TV aberta, enfim, ela existe. Só que, por exemplo, a gente tem que levar em consideração também esses estudos de mudança, de como a gente está consumindo esse conteúdo e como a gente se conecta a isso. Porque às vezes a gente pensa, são só os jovens que consome um streaming. E não é. Não então, é. assim, você vai na casa, por exemplo, do meu sogro e da minha sogra, 60 mais. A TV pelo Globoplay. Então, eles assistem a Globo ao vivo, Globoplay. Então, assim, pode ser que nem faça essa associação que beleza, streaming, TV conectada. Para eles a televisão. O modelo de transmissão não diz muito, né? Exatamente. Por isso que futuramente vai ser uma coisa muito assim, não importa o device que a gente está conectado, entendeu? A gente vai conseguir, a gente vai tratar tudo como conteúdo. Não importa se eu tô pelo celular, se eu tô pela TV, não importa. Então... Esse é o futuro, Fran. Que já vem acontecendo, né? Então, eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. A TV linear, ela existe, mas ela vem mudando muito, né? Justamente porque a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem o smartphone, a gente vai viver com o Smart TV, né? Porque a TV conectada é isso, a Smart TV. E como é que é esse modelo linear? Conta aí para quem deve estar perguntando esse modelo linear tradicional. O modelo linear é a televisão com sinal aberto, que a gente conhece. Que tem a sequência narrativa. Isso, né? Você assiste um conteúdo... Você não consegue pausar o conteúdo, é só o conteúdo ao vivo da programação da televisão, né? E são os canais que a gente tá acostumado. Então, Band, Record, TV Cultura, enfim, né?
é a TV tradicional, né? A TV como a gente É conhece. o famoso aguarde para os próximos capítulos da novela, que vai passar só amanhã. E você fica, né, pensando, caramba, bem agora que eu queria... Ó, Patina. E agora, bem agora que eu queria ver o que ia acontecer com a mocinha. E aí corta, eu só vou ter amanhã para continuar. Isso é para quem tá acompanhando a gente, esse é um modelo linear, né? Sim. De conteúdo. E agora a gente consome quando, de outro como, jeito, né? É basicamente quando a gente só fazia ligação por telefone, né? Sim. E hoje o telefone fixo, quem tem ainda o telefone fixo é porque tem um apego muito grande à linha telefônica que existe há não sei quantos anos ali. Mas hoje, pra gente ligar num fixo é muito Pra raro. gente fazer uma ligação telefônica já é raro, né? Então, Fran, uma outra pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Falando, né, acho que se a gente pudesse contextualizar aí tudo que a gente está falando sobre essa tecnologia 3.0, o que você traz para a gente sobre os novos formatos que a gente tem hoje no mercado? Tá. A gente tem já alguns formatos, enfim, eu vou trazer destaque para 3 formatos aqui, que eu acho que são os formatos que mais mostra toda essa mudança que vem acontecendo no mercado. E são formatos que a gente, enfim, tem cases bem bacanas com marcas e tudo mais. Você lembra de algum depois? Se tiver um tempinho, você conta pra gente. Conto. Só como é que foi? Como é que você convenceu ali? Quais são esses 3 formatos que a gente tem hoje que já acontece, né? O primeiro é o Globodai. Globodai, basicamente, é a tecnologia do DAI, que é o anúncio, né, a inserção dinâmica do anúncio, né? É uma tecnologia que já existe nos Estados Unidos, então não é total novidade, mas a Globo, enfim, Globoplay, traz essa tecnologia para o Brasil. E isso já tem uns 2 anos, talvez. Mas, basicamente, eu consegui segmentar uma propaganda num break. Então, hoje o break, ele ainda continua... O brasileiro, ele tem muito isso como cultura, né? O break. Então, break é o intervalão tradicional, o intervalo comercial. Mas, basicamente, a gente consegue hoje segmentar por conta de todos esses dados que a gente tem, né? Da inteligência e do digital. Então, se a gente está assistindo a novela das 9 pelo Globoplay, tá? Ou ao vivo do Globoplay ou qualquer outro canal. E aí, entra no intervalo comercial da novela das 9. E ele entende que aquele consumidor que está ali, ele tem um interesse maior, enfim, por comida. Sei lá, ele assistiu muito programa culinário, nananã e tudo mais. Pode ser que apareça para ele uma propaganda da Sadia, entendeu? E aí pode ser que para mim apareça uma propaganda da C&A, porque eu tô consumindo muito mais programas de moda, eu tenho muito mais em busca, interesse e tudo mais. Então, hoje isso já acontece, gente. né? Totalmente segmentado, né? Sim. A gente consegue fazer a segmentação como a gente faz no digital, a gente faz hoje na TV. Então, é basicamente isso. Então, a gente pode estar assistindo o mesmo conteúdo, entra no intervalo comercial, para mim aparece uma propaganda X, para você aparece uma propaganda Y. Então, isso já é possível, né? E aí, a gente está falando de uma publicidade segmentada na TV, né? Totalmente. Então, esse é um formato que, enfim, muitas marcas estão testando e fazendo e tudo, e tá dando super certo. E aí, a gente tem o Pause Ads também, que é um outro formato que é possível por conta da tecnologia e por conta dos dados, que é basicamente você tá consumindo um conteúdo, e aí, claro, aí não é um conteúdo ao vivo, mas você tá consumindo um conteúdo no stream e aí você pausou para fazer alguma coisa. No que você pausa, na tela vai aparecer uma propaganda, como se fosse um banner ali, estático, enfim, ou com movimento, quando você pausa. Né? O que a gente entende? A gente entende que é um formato menos intrusivo ali para o consumidor, porque ele vai aparecer de fato só quando você pausa. Então, você consegue continuar tendo a publicidade no streaming, mesmo quando não é ao vivo, mas é uma propaganda ali que vai aparecer no momento onde o consumidor de fato não está consumindo aquele conteúdo. Ele vai e pausa aquele conteúdo que ele está assistindo e aparece a propaganda, né?
E a gente ouviu isso, né, no congresso, Isso. No Festap. no Festap esse fim de semana, que a gente não esquece, gente, corta, não é fim de semana. E a gente viu isso num evento de publicidade que a gente foi recentemente, que foi até uma questão que a gente ficou discutindo, né, Eli? Realmente chama atenção? Eu fiquei assim, me perguntando, de fato, você pausou, chama? É impactante aquele E fica a dúvida ali? também, né? Já testaram, já tem números, né? Sim. Testou bastante? Como é que tem sido esse resultado? A gente tem, assim, não vou conseguir trazer para vocês números, case e tudo mais, mas enfim, grandes marcas vêm fazendo isso, então Santander vem fazendo isso, PicPay vem fazendo isso, porque o que acontece? Como que você entrega e mostra o resultado? Você consegue saber, de fato, quantas pessoas clicaram naquele anúncio que apareceu. Então, por exemplo, eu consigo saber quantas pessoas vieram para o seu site por meio do tráfego daquele anúncio que apareceu na tela. Então, a gente tem formas de medir isso para mostrar impacto e alcance para as marcas. Você vai comparar com pular anúncio? Quem pula anúncio aqui? Eu pulo anúncio. Então, esse é um formato que, No enfim, YouTube. é possível só por conta, né, do digital que a gente tem hoje na TV em si. E um outro formato também, que aí a gente não se apega muito a nomes, né? Porque, enfim, são os nomes de uma emissora, né, de televisão, mas que a gente vai ver futuramente em outras também, mas que é primeiríssima. O que é esse formato de publicidade que já acontece? Então, você entra no Globoplay, você vai selecionar uma programação e aí você vai começar a ver o Jornal Hoje lá. Você clicou na TV Globo, né, para ver o Jornal Hoje, e aí antes de começar o Jornal Hoje para você, vai aparecer uma propaganda. Então, é uma propaganda menor, ela Que não é o tem 30 primeiríssimo. segundos. É o primeiríssimo. Ela inicia antes do conteúdo continuar. Então, se você tá lá, ligou o streaming, quer assistir um jornal, clicou no jornal para assistir, antes de carregar lá o conteúdo do jornal que está passando ao vivo, você vai ver uma propaganda de 10, 15 segundos ali que você não tem como pular. Legal. Então, Que é o tradicional formato anteriormente, que era os 30 segundos, né? Que volta. Que é o mais caro, né? Acho que sempre foi, se não me engano, sempre foi o mais caro da TV tradicional, né? Seria uma primeiríssima da época da televisão linear. na verdade, Olha, assim, você consegue... Voltamos daqui 30 segundos. Você consegue garantir... Atenção, né? Então, quando a gente fala também de novos formatos, e a gente está falando de TV conectada, que é o linear e o digital, a gente também muda a forma como a gente mede resultados na TV. Né? Então, a gente está falando de métricas que são muito parecidas com as métricas do digital. Então, eu consigo ver alcance, consigo ver clique, consigo ver viewability. Então, o primeiríssima é uma entrega, é um formato que garante muito ali esse viewability, que é uma métrica muito conhecida do digital. O que quer dizer isso? Eu garanto que o consumidor está vendo aquele anúncio porque ele ligou a TV para ir assistir, sei lá, o Globo Esporte. E aí, antes de começar o Globo Esporte, vai aparecer o anúncio para ele, que é a primeiríssima, né? Que é diferente de quando a gente falava de audiência, né? Sim. Domiciliar, audiência. Sim. E aí tem outros formatos, mas que aí a gente pode ir mais em questão de conteúdo. Então, você pega um Big Brother, vai ter uma prova do líder, sei lá, a prova do líder é da C&A, e aí tem looks. Você aponta o seu celular pro QR Code, você já cai nos looks. Então, assim... Tem outras entregas também, mas é que aí a gente entra muito mais em ação de conteúdo, ali a publicidade dentro do conteúdo, né, em si. Mas eu acho que são os 3 principais formatos que a gente tem, e são coisas que já acontecem. E assim, não acontecem em 2023, acontecem já há uns 2 anos, né? São formatos que estão sendo implantados, testados e já estão consolidados, né? Esses 3 formatos que eu trouxe. E aí, principalmente quando a gente pensa em painéis, né? Painéis em eventos que a gente participa, então eventos do mercado publicitário, que a gente precisa levar um case ou levar sobre como a Globo vem se posicionando como uma MediaTek. Então, a gente sempre pensa em levar um cliente ali junto para contar o case. Então, a gente já levou quem você Santander, PicPay, L'Oréal, enfim, são marcas aí que
já estiveram com a gente em painéis de E eventos. sucesso total. Justamente para falar dessas novidades, resultados, né? Então, Resultados, sim, de fato, consistentes. sim, sim. Legal. Tá vendo, gente? Fran, Como é bom as empresas enxergarem essa nossa profissão como fundamental para qualquer negócio. Né? Sim. Não tem, assim, claro, tecnologia é importante, mas profissionais da tecnologia são importantes, mas eu acho que a formação em publicidade, ela é hoje é preciso ter esse profissional, né? Bem Sim. legal. E um profissional antenado também com a tecnologia, né? Não é só ser publicitário, né? Mesmo que eu não faça criação, como você diz, Sim, sim. eu preciso estar, né, atualizada aí e antenada com tudo que está acontecendo, porque não tem como, né? Não tem outra forma de Sim. trabalhar, né, com tantas ferramentas, com tantos formatos, com todas essas telas, sem ter um conhecimento maior aí, né? Do que a gente pode, do que a gente consegue Sim. fazer, né? E principalmente das métricas aí, quando se fala de formatos. Fran, queria que você falasse um pouquinho, saindo desse assunto, né? Para a gente ir encerrando o nosso bate-papo. Queria que você deixasse assim uma dica, um recado para os nossos alunos que estão aí no meio do curso, no início do curso e pensando, né, o que eu faço, qual Que é área o... seguir. para onde que eu vou, né? Se você pudesse, assim, dar uma dica. Eu vamos acho dizer que o assim. que foi muito importante para mim na época da faculdade foi conseguir abraçar todas as oportunidades que foram aparecendo e também conseguir de fato ser curioso para entender e ir além, né? Então eu acho que é importante a gente buscar conhecimento também fora da sala de aula. A sala de aula é super importante porque é aquilo que vai dar base para a gente, mas mais do que isso, fazer as leituras, né, que os professores indicam. Então, a gente... livro. Não, tem muita coisa importante que dá para a gente toda uma base teórica. Eu acho que quando tiver a oportunidade de participar de feiras, eventos, tem que participar. Então, eu lembro que na época da faculdade, eu estava ali, acho que 2 anos organizando ali junto, né, o Festap. Então, eu acho que são momentos importantes para a gente ter contato com o que está acontecendo também um pouco fora da nossa bolha, né? E tentar fazer estágio. Eu acho que o estágio é aquilo que vai materializar de tudo que você vê na faculdade, sabe? E aquilo que vai te mostrar também caminhos, né? O que você gosta ou não, porque o estágio é onde você tem a possibilidade de transitar por diversas áreas. Então, eu acho que é importante, sim, a gente correr atrás disso, buscar isso, porque, enfim, acho que isso faz toda a diferença para o desenvolvimento profissional, né? E do outro lado também desse processo, que os empresários valorizem o profissional, né? Às vezes a gente vê... Colaborem também com a formação a questão dele, do estagiário, né? Sim. Coloque o estagiário, de fato, em contato com a sua área, que tenha profissionais dentro das empresas e que, a partir desses profissionais, eles sejam supervisores de estagiários que vão chegando, né? E enxergar a nossa profissão como realmente fundamental para qualquer negócio. Então, sob a perspectiva do estudante, é ele buscar isso, né? esse aprimoramento, ficar atento e curioso. E na perspectiva dos profissionais, que eles entendam a importância de profissionais que pensam, né? Em como ele melhorar o negócio dele através da comunicação e como sendo um commodities mesmo, fundamental. E incentivando, né, esse novo profissional em formação, em construção ali também. Sim. Muito bom. É isso aí. Ficaríamos horas aqui falando, conversando, batendo um papo. E muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi fácil, sempre né? um prazer, Fran, receber você. Volte quando quiser. Exatamente, Obrigada, volte. gente. Tá gostando de morar em São Paulo? Tô Né? gostando. Já faz um tempinho, 2 anos. Olha isso. Me adaptei fácil. Mas quem sabe, né, no futuro. A gente volta pro interior. Nunca pode falar nunca, né? Nunca mesmo. Estaremos sempre aqui, sempre de portas aqui, abertas. de portas abertas. Obrigada, pra você. viu, gente? Tá, obrigada pelo carinho. A Fran teve
uns dias aí de folguinha, veio para o interior e já falou, não, vou participar do congresso com certeza. Não bom. pensou duas vezes. E a gente ficou muito feliz por você ter Obrigada aceitado. Essa pelo menina que foi convite. nossa aluna e hoje é uma É. excelente profissional e nos ensinou muito nesse bate-papo e nos coloca aí em contato com tudo que há de moderno nessa área aí da E publicidade. você é uma né, dos nossos ex-alunos que são sempre citados como exemplos na sala de aula, né? Para a gente contar eu sua fico feliz. trajetória, falar de tudo que você fez, né? O quanto você cresceu. Tem vários alunos e você está nesse meio aí também, sempre sendo Fico lembrada. feliz. Então, tá joia. Beijo. Obrigada, Fran. Tchau, gente. Tchau.